Nos exames de mamografias, todos fictícios, constavam nomes de pacientes como Suzana Vieira, Carolina Dickmann, Ivete Sangalo, Bianca Rinaldi, Letícia Spiller, Solange Couto, Rafaela Fischer, Juliana Paz e Vera Holtz. Olha só. Em 2016, o deputado Arthur Lira indicou Cavalcante ao cargo de secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde em Brasília. Logo, ele ganhou o dom da onipresença. Em 2017, virou conselheiro e diretor financeiro do Veredas, na época em que a instituição começava a receber o alto fluxo de verbas públicas. Como a lei proíbe o acúmulo desses cargos, o então ministro Ricardo Barros anunciou que Cavalcante podia ocupar os cargos em Maceió, pois estava licenciado do seu posto no Ministério da Saúde, em Brasília. Na prática, ele continuava operando nas duas pontas. Uma consulta ao Diário Oficial da União mostra que Cavalcante assinou dezenas de documentos no segundo semestre de 2017. Procurado, Barros disse que a nomeação é absolutamente regular e acrescentou: quanto ao Ministério da Saúde, não há absolutamente nada que não esteja 100% das regras do fato narrado. No dia 4 de outubro de 2018, Cavalcante assinou na condição de ministro da Saúde substituto a portaria 3.225, que habilitou o município de Maceió a receber 5 milhões de reais, com destino carimbado, o cofre do Hospital Veredas, onde Cavalcante continuava sendo conselheiro e diretor. A portaria não traz o nome do hospital, mas sim o seu código de identificação, o CNES 20064448. Teve mais, nos últimos dias do governo Temer, em 2018, quando já estava de saúde, saída do Ministério da Saúde, Cavalcante deu pareceres favoráveis à aprovação de 3 convênios que somavam 44,1 milhões de reais. Pouco depois, quando o comando do Ministério da Saúde não era mais indicado do PP, os convênios foram cancelados. Obrigado, Bernadette. E nada, nenhum processo, Lira impune até quando? Pois é, o Veredas tinha completado o bingo do impedimento técnico para receber o dinheiro. Segundo o despacho do cancelamento, o hospital não apresentou estatuto, ata de eleição da diretoria, certidões do FGTS, SRF, PGFN, INSS, Receita Federal, Receita Municipal, declaração de funcionamento regular, inadimplência no CADIM. A reportagem tentou contato com a Adeilson Cavalcante, mas não obteve retorno. Os privilégios do Veredas na distribuição de recursos públicos ficaram mais evidentes com a chegada da pandemia. Em 2016, quando o Ministério da Saúde já estava com o PP, o hospital havia recuperado o chamado SEBAS, um certificado importantíssimo que isenta um hospital filantrópico do pagamento de impostos e permite que faça convênios com o poder público. O resgate do SEBAS foi uma novela. No governo Dilma Rousseff, o Ministério da Saúde recusou 2 vezes a emissão do documento em razão do descumprimento de 3 normas essenciais. A última recusa saiu de uma nota técnica de 18 de novembro de 2015. 9 meses depois, já sob o governo Temer, tudo mudou. Em uma decisão fundamentada em menos de 2 linhas, um juiz da Justiça Federal de Brasília suspendeu as inscrições em dívida ativa lançadas contra o hospital. O Ministério da Saúde informou que o SEBAS do Veredas segue vigente. Com a mudança, o Veredas passou a receber um tratamento preferencial em relação aos demais hospitais na divisão de recursos do SUS, em especial na pandemia. No ano de 2020, até o fim de agosto, no primeiro pico da doença, o Ministério da Saúde mandou 54,1 milhão de reais para a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió e para algumas unidades hospitalares localizadas na cidade, mas o grosso foi destinado para o Veredas, 31,9 milhões de reais, ou seja, o Veredas levou 60% dos recursos numa cidade com 249 estabelecimentos públicos e privados vinculados ao SUS. A fatia do Veredas foi quase o triplo do que foi destinado à Santa Casa, que ficou com apenas 11,3 milhões. A divisão faria sentido se o Veredas concentrasse a maior parte dos atendimentos, mas isso não aconteceu. De agosto até o final de 2020, o Veredas continuou atraindo dinheiro para o enfrentamento da pandemia, recebeu mais 7 milhões e fechou o ano com um total de 38,8 milhões de reais. E, no entanto, entre setembro e dezembro, o hospital registrou números insignificantes de atendimento de pacientes de Covid, menores do que da Santa Casa, o Hospital da Mulher e o Hospital Metropolitano, ali de Alagoas. Em setembro, por exemplo, Veredas não teve um único paciente de Covid, seja na UTI, seja na enfermaria, segundo informações da Prefeitura de Maceió.
Em contraponto, num único dia de setembro, dia 15, a Santa Casa tinha 6 pacientes internados. Com base nesses números, constata-se que o Veredas encheu os cofres na pandemia e não precisou atender quase ninguém. O Veredas consegue dinheiro até quando não era para ele. Em 2021, o próprio deputado Arthur Lira, que concentrava todo o poder da distribuição do dinheiro do orçamento secreto, despachou 10 milhões de reais para o hospital. Curiosamente, o portal da Transparência informa que o dinheiro tinha outro destino. 7,6 milhões iriam para a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió e 2,3 milhões estariam destinados à Associação Pestalozzi de Maceió, que é um centro especializado em reabilitação. O empenho que mandava verba para essas duas entidades foi cancelado e os recursos foram redirecionados para o Veredas. Imbatível na captura de verbas públicas, o hospital nunca perde. Quando a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, mandou suspender os repasses do orçamento secreto, o Veredas tinha um empenho a seu favor de 8,4 milhões de reais. Com a decisão de Weber, o dinheiro nunca chegaria, mas um mês e meio depois, a ministra voltou atrás e reativou as remessas. Em questão de dias, os 8,4 milhões já haviam vencido toda a burocracia e foram transferidos para o Veredas via Fundo Municipal de Saúde de Maceió. Esse foi um daqueles repasses que nenhum político assumiu, mas o fato é que no primeiro ano de Lira na presidência da Câmara, 18,4 milhões do orçamento secreto pingaram na conta do hospital. O Hospital Veredas é uma caixa preta que muitos órgãos fiscalizadores não fazem questão de abrir. E outros, quando tentam, não conseguem. Em setembro de 2020, o Ministério Público Federal instaurou um inquérito civil para receber uma denúncia anônima relativa a repasses federais. O caso pouco avançou até hoje. Em 21 de junho desse ano, um documento do MP reclama da insuficiência de informações prestadas até então sobre a prestação de contas da aplicação desses recursos, como a não publicidade e transparência da destinação dos recursos. Já a Promotoria de Justiça das Fundações do Estado, responsável por fiscalizar os gastos de entidades como Veredas, esteve sob o comando de Failde Soares Ferreira de Mendonça durante 22 anos. Ela se aposentou em 2019 e atualmente trabalha para o Veredas como consultora titular de gestão. Presto consultoria na área de minha especialidade, na área de gestão, porque é nisso que eu sou especialista. Minha seriedade e minha competência foram reconhecidas pelo mercado privado, disse. O filho de Failde também ganhou um cargo no hospital. Roberto Fleury Ferreira de Mendonça, de 27 anos, é engenheiro civil do Veredas. Mendonça deixou o cargo de promotora de justiça, coberta de elogios de Edgar Antunes, o presidente do Veredas, que em uma postagem nas redes sociais do hospital chamou-a de mulher guerreira que não abre mão de estar na defesa de quem mais precisa, e dona de uma longa folha de serviços em benefício dos alagoanos durante todo o período que desempenhou suas funções como promotora e curadora das fundações do Ministério Público. A reportagem pediu acesso aos balanços fiscais do Veredas ao novo promotor das fundações do MP Alagoana, Givaldo Lessa. Ele disse que não poderia dar acesso. Lessa é amigo de Mendonça. Em seu gabinete há uma foto da ex-promotora. Uma evidência de que o cargo de diretor financeiro do Hospital Veredas não era um posto técnico, mas uma indicação política, se materializou no final do ano passado. Adeilson Loureiro Cavalcante, que ocupava o cargo desde 2017, foi embora no momento em que seu irmão, o então deputado estadual Léo Loureiro, resolveu abandonar o PP e aderir ao grupo de Paulo Dantas, que então concorria ao governo de Alagoas. Ao que tudo indica, Arthur Lira não tinha como perdoar a traição, afinal Dantas, que acabou eleito governador, é filiado ao MDB e, para piorar, é aliado do senador Renan Calheiros, o maior adversário alagoano dos liristas. Ao assumir a diretoria financeira, 22 anos, pois é isso aí, puxado. Ao assumir a diretoria financeira, Pauline Pereira, prima de Lira e ex-prefeita da cidade alagoana de Campo Alegre, chegou pedindo voto para o seu candidato dos Lira ao governo do estado, o derrotado Rodrigo Cunha. É um grande desafio que estou assumindo, pois o hospital está praticamente parado por falta de financiamento do estado de Alagoas, disse ela. Por isso é muito importante que votem Rodrigo Cunha para que o Hospital Veredas tenha garantia de atender as pessoas. Esse hospital aí eu vou te contar, milhões e nada, né? A situação financeira do Veredas de fato estava ruim, mas não era por falta de verbas e ficou pior. No fim de 2022, quando o Cavalcante cedeu a cadeira para Pauline Pereira,
O quadro de fato era bastante precário, mas de lá para cá se agravou ainda mais. O hospital acumula dívidas crescentes em todos os setores: tributário, previdenciário e trabalhista. Em valores recentes passam 133 milhões de reais. Faltam recursos até para pagar parcelas das dívidas trabalhistas, que somam 21,5 milhões. Segundo dados da Justiça do Trabalho, são 321 processos trabalhistas para um universo de menos de 2 mil funcionários. Em despachos nos meses de fevereiro, maio e junho deste ano, o juiz que centraliza a execução de dívidas trabalhistas do hospital classificou a situação do Veredas como tenebroso cenário. A executada Hospital Veredas, de forma recorrente, não tem honrado com o compromisso de quitar a sua dívida trabalhista, escreveu o juiz. O número de parcelas inadimplidas só vem aumentando. Observa-se de forma preocupante que inúmeras novas ações vêm sendo ajuizadas. O magistrado ainda concluiu que não se trata de extrair qualquer sinal de que surgira uma perspectiva positiva no cenário acima relatado. A diretora Pauline Pereira reconhece os problemas, mas transfere a culpa para o governo de Alagoas. O governo do estado deve ao Veredas quase 19 milhões de reais em serviços prestados pelo hospital no período de outubro de 2022 a maio de 2023, disse ela num vídeo publicado nas redes sociais. Quem deve pagar é o governador Paulo Dantas. 19 milhões é um valor suficiente para colocarmos em dia o salário dos nossos funcionários. O governo estadual admite que tem pagamentos em atraso do primeiro semestre desse ano, mas contesta o valor de 19 milhões sem apontar o valor correto, que não se entende é como um atraso agora pode explicar um buraco tão grande num hospital que recebeu tanto dinheiro por tanto tempo. A reportagem procurou Pauline Pereira, mas ela não respondeu às tentativas de contato por meio do WhatsApp e e-mail e nem atendeu as ligações. Além dos problemas de gestão, o Veredas está enrolado com a vigilância sanitária. Já aplicou 3 multas ao hospital desde o início da pandemia, segundo mostra um levantamento do Diário Municipal da Prefeitura de Maceió. A primeira multa em dezembro de 2020 decorreu da ausência de registros internos de certos exames de sangue, hepatite, sífilis, HIV/AIDS, doença de Chagas, colocando a população em risco sanitário. Os fiscais consideraram a infração de natureza gravíssima. Em maio de 2021, nova multa por infração gravíssima devido à presença de entulhos de odor fétido de fossa, água de origem empoçada e ausência de captação da área externa. A terceira multa de natureza grave saiu em novembro de 2021 por contrariar as normas legais pertinentes no controle de poluição do solo, instalar e operar a estação de tratamento de esgoto sem licença e sem projeto. Os fiscais registraram que, em 2 casos, o hospital, mesmo sabendo das irregularidades, não tomou providências. Nem a defesa apresentou, foi julgado a revelia nas 2 vezes. Onde está o dinheiro? Perguntava, megafone à mão, um manifestante no protesto que marcou o início da greve dos funcionários do Veredas no dia 16 de junho. Vamos ocupar a rua, vamos mostrar para a sociedade e cobrar uma posição dos órgãos de fiscalização, anunciou. Na manifestação denunciou os salários atrasados, a falta do 13º e protestou contra demissões. Mas retalhar, perseguir, demitir não faz parte da minha gestão. 4 dias antes, os funcionários fizeram uma reunião para discutir a greve. A copeira contou que foi despejada de casa porque não teve condições de pagar o aluguel e voltou a morar com a mãe. Outra copeira contou que o dono do imóvel onde vive levou sua geladeira como parte do pagamento do aluguel atrasado. Uma terceira técnica de enfermagem lembrou sua angústia por não ter condições de comprar um presente para o filho de 2 anos no último Natal, porque o hospital não pagou o 13º salário integral. Um maqueiro que faz a maca, que leva a maca, né, relatou que não consegue mais dormir em razão das dívidas acumuladas e está dependendo da ajuda da família para sobreviver. Os servidores que pediram que seus nomes não fossem divulgados por conta de receio de retaliações denunciaram ainda que convivem com a falta de itens básicos para trabalhar, inclusive medicamentos, alimentos na cozinha e até papel higiênico. Seu hospital, gente, teve 1 bilhão de dinheiro e os seus funcionários não conseguem nem comer. Tiveram que dar a geladeira para pagar dívidas. Esse é o hospital da turma do Arthur Lira. Então é isso.